Programa Sabor e Saúde. Oferecimento Bistec Supermercados. Oral Sim Implantes Dentários e Ademilar Consórcios de Investimento Imobiliário. O investimento da sua vida. Sejam bem-vindos, com a sua licença, estamos iniciando mais um programa Sabor e Saúde, aqui pela TV Litoral Sul, canal 20 da NET TV por assinatura. No programa de hoje, vou conversar com a cirurgiã plástica, doutora Fernanda Bus. Vamos falar sobre cirurgia plástica, as inovações, enfim, tudo que existe no mundo da cirurgia plástica, até porque a cada dia, a cada hora, a cada instante, aparecem novas inovações e novas técnicas. É isso que nós vamos conversar hoje. Doutora Fernanda, seja bem-vinda ao programa Sabor e Saúde. É isso mesmo, vamos falar um pouquinho sobre cirurgia plástica, inovações, rejuvenescimento facial, bastante Sim, coisa boa. Tem bastante coisa boa, né? Exatamente. O Brasil, acho que é está em segundo lugar do país que mais investe as pessoas mais investem em cosméticos, em cirurgias plásticas, enfim. Tá cada vez mais. Só perde por os Estados Unidos, até pelo número de população, né, que é um pouco menor, então, mas se a gente fosse fazer em dados equivalentes, o Brasil seria o mais de todos do mundo, assim, que procuram. Né? E hoje em dia é homens e mulheres, né? Não é só mulheres como era antigamente. Mudou bastante, né? Mudou bastante, hoje em dia a gente tem mais uma procura do público masculino. Sim. Ainda a mulher prevalece, né? Mas o homem tem se cuidado mais e tem procurado cada vez mais a cirurgia plástica. Que bom, né? Vamos lá, então. Doutora, o que nós temos de novidade hoje? O que a senhora traz de novidades pra gente aqui no programa Sabor e Saúde? Tem um método bastante interessante que começou a surgir em 2015 com um cirurgião plástico brasileiro, inclusive, que está difundindo pelo mundo, que se chama o MD Codes, né? Consiste em códigos médicos, digamos assim, que mapeiam a face de uma maneira geral e deixam a linguagem fácil para qualquer cirurgião plástico ou dermatologista saber quais pontos que a gente deve tratar na face. Então facilita essa linguagem médica, né? Facilita o tratamento. A gente consegue entender na Suíça, em Roma, em Paris, nos Estados Unidos, uma linguagem universal com pontos, digamos assim. E é uma cirurgia invasiva ou não invasiva? Não é uma cirurgia. Não é uma cirurgia? Não, é um procedimento minimamente invasivo, feito com ácido hialurônico, né, que a gente faz no consultório mesmo. Então tem essa vantagem de poder fazer no ambiente do consultório, com seringas de ácido, com preenchedor. O paciente não precisa ir até o hospital, então isso que é legal. O que na realidade faz o quê? Corrige linha de expressões? Exatamente. Além de corrigir as linhas de expressões, tu consegue fazer uma harmonização da face. Preenchimento também, claro, fazer uma harmonização. Isso, exato. A pessoa molda o rosto da forma que quer. Exato. Eu quero uma mulher, por exemplo, eu quero o rosto de uma mulher italiana, aquele rosto afinado. Dá para se fazer aquilo. Dentro das limitações de cada face. De cada face, né? claro. A gente avalia de uma maneira em geral e vê o que ficaria melhor para aquela pessoa. Avalia as proporções. Muitas vezes a pessoa tem aquele bigode chinês, né? Que é uma ruga aqui. Que se queixa especificamente daquilo, mas essa técnica vem para te mostrar que tu não pode olhar a face só num ponto, precisa olhar a face de uma maneira global. Então, se a pessoa está com uma linha de expressão aqui no bigode chinês, muitas vezes está faltando uma estrutura dela aqui na parte zigomática. Tá certo. Não que a gente faz aquele efeito de lifting, né? Então, é uma avaliação global da face que a gente consegue mapear através desses pontos e preencher e restaurar aquele volume que ela foi perdendo ao longo do tempo com o ácido hialurônico. E isso aí, a senhora já conversou, isso é uma linguagem universal. Exato. Você faz aqui em Milão, em Paris, em Porto Alegre, Florianópolis, enfim. Qualquer lugar. A gente mapeia os pontos e o Dr. Maurício de Maio, ele identificou, né, pontos na face que ele considera pontos estruturais e que fez vários estudos e que se viram que realmente, se tu preencher naqueles lugares certos, a face ganha uma nova harmonia, né? Sim. Cada um tem a sua harmonia facial. Claro. Não adianta me chegar com uma foto da Angelina Jolie e dizer que quer ficar com aquele rosto, porque cada um tem uma estrutura óssea, uma estrutura muscular, enfim. Mas tem pessoas que tem pessoas que já fizeram isso, tentaram se parecer com tal pessoa, né? Com certeza. Claro. Diariamente a gente recebe paciente assim. Quem faz essa análise, por exemplo, é o cirurgião plástico?
Exato, é o médico especialista, né, E que ele, hoje... Sim, ele mesmo vai fazer os procedimentos depois. O paciente vem ao consultório se queixando de alguma coisa. Uma perda de projeção do lábio, o sulco mais proeminente, o rosto mais caído, digamos assim. E o cirurgião plástico analisa de uma maneira global a face e indica o que é o melhor tratamento para aquela pessoa. Porque um procedimento que eu lembro, que é bem recente ainda, tem cirurgiões plásticos que utilizam ainda, que coloca um fio de ouro, não sei de que puxa aqui, né? Fio de ouro não dá mais. Não dá mais? Já é ultrapassada? Já foi proscrito, que a gente diz. Ah, é? Mas hoje a gente tem algumas suturas, tá? Que se chama sutura, o fio, né? Que são absorvíveis, que funciona da mesma maneira. Passa como se fosse o fio de ouro, mas não é o fio de ouro, é uma sutura absorvível. E tu vai reposicionar. Mas aí tu tem que analisar exatamente cada caso, né? Ver quem tem indicação. Muitas vezes a pessoa já tem uma indicação cirúrgica, já precisa fazer um facelifting ou ritidoplastia, que é o nome português, digamos assim. Sim. E quer fazer o fio, aí não adianta, entendeu? O resultado depende do que o paciente tem para te oferecer. Para pacientes, às vezes, com 35, 45 anos, são pessoas mais jovens que têm indicação de procedimentos menores. Com o passar do tempo, a gente precisa daí fazer uma intervenção cirúrgica mesmo, né? E o que tem a ver com Botox? Isso tem alguma semelhança ou não? Tem, porque é um procedimento minimamente invasivo também, né? Feito com seringa, agulha, no consultório. Mas as ações são completamente diferentes. O Botox é pra gente paralisar a musculatura, para essas rugas que a gente tem de expressão, quando a gente enruga a testa, em volta dos olhos, né? Rugas que estão ali quando a gente tem expressão. Aí a gente faz o Botox, bloqueia a ação do músculo. E o preenchimento não. Aí tu não vai tratar, não vai paralisar a musculatura, e sim vai reposicionar os tecidos. Doutora, a senhora não fica constrangida? A senhora pode me usar como manequim? Porque eu tenho umas linhas de expressões aqui, né? Pode utilizar como exemplo, não tem problema nenhum. Pode deixar, então. Eu não fico constrangido, viu? Eu já tô te olhando e já tô mapeando tudo aqui. Eu não fico constrangido com isso, sabe? Isso é um procedimento que é definitivo ou tem que ser renovado de quanto tempo? Ótimo. Não é definitivo, é um procedimento que, em média, a gente tem uma duração de 12 a 18 meses, depende da área onde é aplicada, então, às vezes, lábios, nesse sulco aqui, olheiras, lugares que a gente tem a pele mais fininha ou no lábio que a gente movimenta muito, estimula a reabsorção do material, então ele é reabsorvido mais cedo. Nos lugares onde tem mais sustentação, que a gente mexe menos, aqui no zigomático, demora às vezes até 2 anos, tá? 2 então, anos, é bastante. É bastante. Mas nesse período, por exemplo, de 2 anos, que foi feito a regressão, como se é o termo que eu posso usar, volta a estaca zero, como se diz, ou não? Não é? Nunca mais volta ao zero. Nunca volta a zero. Porque o ácido hialurônico ele é um produto bem tecnológico hoje. Ele vai sempre estimular a produção de colágeno no rosto. Além disso, ele proporciona uma hidratação melhor da pele. Então, sempre o paciente vai ter aquele benefício, né? Aquele colágeno que foi produzido a mais, ele vai se manter, vai sendo reabsorvido conforme vai sendo a taxa de reabsorção do organismo. Mas o benefício ele é bem duradouro. Alguns cuidados que tem que ter depois, não pode tomar sol, por exemplo, essas coisas assim. Sim, tem alguns cuidados. O sol não é nem por conta do produto em si, mas é mais se tu tiveres alguma equimose, que são aquelas manchinhas roxas, né? Tiver alguma coisa assim, porque senão mancha a pele. Mas por isso, mas se tiver sem nada de marca, sem nenhum problema, no dia seguinte tu pode tomar sol, pode ir à praia, pode viajar, pode fazer qualquer coisa. Agora depende da idade da pessoa também, né? Ou você recomenda para alguma pessoa jovem, por exemplo, tem alguma imperfeição, que é difícil ter também, ou tem? Tem vários. Tem várias? Assim, não tem uma idade limite, nem mínima nem máxima. Sim. Né? A gente sempre pode utilizar do produto da melhor maneira. É isso que é legal. Tu ia para um profissional que vai te analisar e vai indicar o que é melhor para cada caso. Muitas vezes o caso é cirúrgico, por exemplo. Chega lá, não, realmente seu caso vai ser melhor resolvido com uma cirurgia, mas nada impede que a gente complemente com o uso de preenchedor. Ou, como tu mesmo disse, pacientes mais jovens têm alguma imperfeição, têm alguma simetria na face, ou não gostam da projeção do lábio, enfim, tudo é possível melhorar. Tudo é possível. Doutora Fernanda, existe um período determinado que se possa fazer essa cirurgia, seja inverno, seja verão? O clima tem alguma coisa a ver com a cirurgia ou não? A ver não tem, assim, nada muda na cicatrização, né, no período de recuperação, mas no inverno, às vezes, tem menos edema, né, menos inchaço,
Então as pessoas às vezes preferem fazer esses procedimentos mais no frio, o corpo fica mais escondido, a gente consegue disfarçar melhor se tem algum roxinho, alguma coisa assim. Então às vezes é melhor, eu tenho mais procura no inverno, Sim. mas nada impede de fazer no verão. Dá para se notar uma mudança sensível no rosto da pessoa, assim, que as pessoas vão notar essa mudança? Ou Com certeza. é bem perceptível? É assim, depende do teu grau de percepção, né? Sim. Mas eu que tenho o olho bem treinado, percebo. Né? Eu acho assim que hoje o objetivo, na verdade, é tu deixar a pessoa mais natural possível, devolver para ela uma jovialidade, né? Deixar a face mais iluminada, mais bonita, sem ser tão perceptível aos olhos das pessoas leigas. Tem que ser a coisa mais discreta, então. É isso, de olhar e dizer, mas tá bonita, né? O que fez? Eu acho que no seu caso, a própria cirurgiã, no seu caso, ela vai recomendar para o paciente, olha, não vamos exagerar muito, sabe? Com certeza. Faço bastante isso, porque às vezes as pessoas, mas tão pouquinho, né? Mas calma, vamos devagarinho, que aos pouquinhos a gente vai chegando lá. Sim, tá bem. Vamos fazer um intervalo comercial? Eu tô com um copo de água aqui, porque eu tenho que tomar uma aguinha de vez em quando para hidratar minha garganta, que hoje a garganta está em frangalhos, né? Como se diz. Como diz lá no Rio Grande do Sul, a minha garganta está esgualepada. A senhora é do Paraná, né? Sou do Paraná, mas escuto bastante esgualepada. O seu marido é de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Santa Rosa, é. Como é o nome dele? Rodrigo Porto Leite. Rodrigo Porto Leite também é médico, né? Também, cirurgião de cabeça e pescoço. Oh, interessante, né? É, isso aí, tô aqui em Criciúma, impressionante como vem gente de outras cidades, gaúchos, paranaenses, né, que vem bastante para cá. É uma cidade muito convidativa, né? Cidade boa para morar. Intervalo comercial, não sai daí, a gente volta em seguida e presta atenção, nós temos uns produtos do supermercado Bistec, são frutas exóticas, frutas importadas que você só encontra no supermercado Bistec, então preste atenção. A Churrascaria Medieval serve diariamente refeições de qualidade em várias opções de churrasco e mais de 22 tipos de saladas. Churrasco com buffet livre a quilo. Oferece também refeições pelo sistema Prato Feito e Marmitex. Churrascaria Medieval, todos os dias ao meio-dia servindo o melhor para você. Em Criciúma, na rua 7 de setembro, 115, Fundos da Colina Veículos. Fone 48 3433 2811. Quer ir para Paris e ainda levar um acompanhante? A Latam Travel quer premiar você. Vá até a nossa loja no Giasse do Santa Bárbara e veja como participar. Não perca esta oportunidade de conhecer a França, um dos países mais visitados da Europa. Compre seus pacotes de viagem conosco e concorra a 5 noites mais aéreo com acompanhante. Paris te espera e nós da Latam Criciúma também. Latam Travel Criciúma, oportunidades imperdíveis para você. -1, -2, -3. A cada segundo, uma nova chance do seu patrimônio aumentar acontece. A Demilar Consórcio de Investimento Imobiliário é, nesse momento, um investimento seguro e altamente rentável. Se você tem o perfil de investidor ou quer apenas comprar uma casa, procure a Demilar para estar no lugar certo, na hora certa, aqui e agora. Aumente seu patrimônio com a Demilar Consórcio de Investimento Imobiliário. O tempo não para, mas passa. Muito bem, voltamos então com mais um bloco do nosso programa Sabor e Saúde. E hoje nós estamos conversando com a cirurgiã plástica, a doutora Fernanda Bus. E
cirurgia plástica, né? Todo mundo gosta, com certeza, está prestando atenção com muito... Aliás, está assistindo o programa com muita atenção, porque os procedimentos que ela já falou hoje, vai falar ainda, são bem interessantes e quem precisa fazer, então, tem esses recursos hoje em dia. Só que agora a gente está na cozinha, né? Quer dizer, nós estamos na cozinha, é tudo junto aqui. Claro. Agora a gente está aqui no fogão. Vou fazer uma comida hoje bem simples, porém, vou fazer uma forma diferente. Aqui eu vou fazer uma galinha com arroz. Já esquentei a panela e eu vou colocar o óleo, o azeite, tanto faz, né? Pode ser azeite de oliva, estou colocando azeite de oliva aqui. Eu não gosto muito de colocar azeite de oliva extra virgem na comida, porque ela vai deixar o gostinho um pouquinho amargo, então não precisa ser exatamente o extra virgem. Eu coloquei aqui, ó, já está quente, porque a panela estava quente. O que eu vou colocar agora? Vou colocar umas 2 colheres de açúcar. Açúcar? Ó, açúcar, doutora. Ó, vamos colocar o açúcar, vamos deixar dar uma caramelizada aqui, ó. Eu vou até olhar isso mais de perto. Se é verdade mesmo? É. Só aprendi com a minha mãe, né? Deixa eu ver se o fogo tá alto. Tá alto? Tá alto. Nós vamos dar uma caramelizada nesse açúcar aqui. Por quê? Porque vai dar um gosto, vai dar uma corzinha mais amarela, mais caramelada na carne. Né? Interessante. Exatamente, é. Boa dica. Boa dica, né? A senhora cozinha, doutora? Sou uma cozinheira de mão cheia. Oh, que legal. Se soubesse, nós podíamos ter combinado, a senhora ia cozinhar hoje aqui, mas não posso. Pois é, mas aí eu tenho que vir mais preparado. Então, eu estou caramelizando aqui, ó, o açúcar. Né? Ó, não pode deixar queimar, né? Tá caramelizando. Bem legal. Ó. Sim. Levantando uma fumacinha aqui. Já está caramelizado, o que vamos fazer agora? Vamos colocar o frango, né? Ó, vai dar uma fumaça boa aqui. Vamos tirar daqui. Olha aqui, ó. Ó. Olha aqui, doutora, ó, viu? Ah, muito bem. Tá caramelizando, né? Dá uma cor bonita mesmo. Dá uma cor bonita, é. Então isso aqui, depois a gente corrige com açúcar, com sal, claro. Claro. Casinho deu uma caramelizada, vai dar uma corzinha diferente na galinha com arroz. Até cria uma película, né? Dá uma seladinha na carne, ela não vai desmanchar muito também. Bem interessante. É. Olha aqui, Juliano, mostra aqui a cor, já ficou a galinha aqui, ó. Ó, Juliano, olha a cor que já ficou a galinha aqui, ó. É? Já pega uma cor diferente, né, doutora? Bem bonita, bem legal. Sempre bom aprender uma coisinha, né? É, isso eu aprendi com a minha mãe. Ah, então vai ser bom, porque as mães sempre têm dicas boas. É. Eu dou uma boa de uma fritadinha. Vou continuar mexendo para não queimar, mas não queima mais por causa da água que existe no frango, né? Mas eu dar uma boa seladinha no frango, pode ver que no final vai dar uma coisinha bonitinha. Muito legal. No sul todo mundo adora galinhada, né? Imagina. Agora nós colocamos um pouco de cebola, umas 2 cebolas. Vai anotando em casa aí que vocês vão gostar, pode ter certeza. Deixa eu trocar de colher aqui, Juliano, que esse aqui tá muito... Vou pegar uma maior aqui, ó. Tá. É, olha a corzinha bonitinha aqui, ó. Bem douradinha aqui ficou. Então esse é o segredo. É o segredo. Doutor, aqui não tem prato pronto, doutor. Aqui é tudo ao vivo, né? Se nós errar aqui, nós estamos todo mundo lascado. Igual na cirurgia, tem que fazer ao vivo. Estamos todo mundo lascado aqui. Olha aqui, é só deixar murchar a cebola agora. É uma comida fácil de fazer, rapidinha para fazer. Depois eu vou colocar uns tomatezinhos também aqui dentro. Tomate picado. Dar um gostinho? É, tomate picado para dar um gostinho também. Pode ser colocado massa de tomate também. Deixar dar uma murchadinha aqui.
uns minutinhos. Dá uma baixada no fogo para não queimar também. O ideal seria fazer numa panela de ferro e no fogão a lenha. Porque o nosso fogão a lenha tá meio fora de circuito hoje. Então, nesse monte de dia a gente vai fazer, né, Juliano? Ficou legal esse revestido dele, assim. Ficou, né? Deixa eu tomar mais aguinha aqui, Juliano. É bom o fogãozinho a lenha. É bom. E nós aqui no Sul não temos a cultura que tem os europeus, o argentino, o uruguai, que eles têm calefação, né, doutor? Eles têm calefação nas casas. E é a cultura deles, né? É. E nós aqui, até hoje, ninguém se antenou em fazer calefação, né? Porque eu passo muito frio. É muito frio. Deus me livre. A gente, de repente, nós tivemos no final de semana 28 graus, 30 graus, e hoje, essa hora o Juliano estava olhando aqui, ele estava 7 graus. É? Sim, a gente foi para Florianópolis no final de semana. Sim. Calor, praia. Segunda, 7 graus. Haja organismo que aguente, né? É. Então essa receita nossa aqui hoje é bem simplesinha, é uma receita que todo mundo faz em casa, né, no final de semana, mas tem essa técnica aí desse açúcar aí, dá uma caramelizada no açúcar, e aí coloca o frango para fritar, aí ele vai ficar uma corzinha assim bem douradinha, fica bom, até vai ser um gosto bem interessante, depois a senhora pode ter certeza que vai sentir um gosto bom. Além dessa técnica, doutor, o que nós temos mais assim, de interessante, mais recente na área da cirurgia plástica? A cirurgia plástica está sempre evoluindo, né? Como tu mesmo disse no começo, sempre tem uma técnica nova. Lógico que técnicas cirúrgicas em si, elas variam um pouco, né? Sim. Lipoaspiração, cirurgia de mama, cirurgia de silicone. Então, a gente sempre está aperfeiçoando técnicas novas, um tipo de sutura, né? De fechamento, sim, curativos, técnicas para melhorar a dor pós-operatória, até a própria drenagem linfática, fisioterapia, que a gente trabalha bastante em conjunto. Então, sempre tem alguma coisa boa. A cirurgia plástica, a pessoa, eu acho que depende, claro que depende muito da mão do cirurgião, mas depende também da pessoa se cuidar. Muito. Tem o antes, o durante e o depois também, né? Com certeza. E as pessoas às vezes esquecem o depois, né? Então é bem importante. Os cuidados pós-operatórios têm que ser seguidos bem à risca, como a gente recomenda, porque digamos que o trabalho do cirurgião é 70%. 30% é um trabalho do paciente. O paciente precisa se comprometer, precisa nos ajudar, precisa seguir as orientações. Tem pacientes que operam numa semana, na outra querem ir para a praia. Já querem trabalhar, ir para a praia. Não dá, né? Então, precisa se programar, por isso que tem que ser com antecedência. E outra coisa, né? Aquela ansiedade, né? Que quer mostrar, de repente, para alguém, ou quer se ver de uma forma diferente, né? Com certeza, mas é um período de adaptação. Sim. Então, o corpo precisa ter um tempo de recuperação, né? Cicatrizes têm um período. Tu não pode querer achar que vai operar num dia, no outro dia vai sair por aí desfilando, que não é bem assim. Não é bem assim, né? Não. E o quadro clínico, por exemplo, de uma clínica de cirurgia plástica envolve psicólogos, né? Fisioterapeutas, enfim, uma série de pessoas, né? A gente trabalha bastante em conjunto com nutrição. Nutrição também, né? claro. Com fisioterapeuta bastante. Psicólogo, psiquiatra, se a gente identifica algum distúrbio no paciente, né? Tem bastante pacientes que às vezes não têm uma consciência corporal adequada, ou às vezes estão buscando na cirurgia plástica a resolução de algum problema que é outro, né? Às vezes problema no casamento, às vezes, enfim. Que talvez a cirurgia plástica não vá sanar aquela necessidade naquele momento. Sim. E aí a gente recomenda que procure um outro profissional, um psiquiatra, um psicólogo, para tratar primeiro isso e depois, sim, realizar a cirurgia plástica. Porque tem muitas pessoas que vão à procura de um cirurgião, de uma cirurgiã plástica, às vezes sem necessidade, né? Ou às vezes não tão sem necessidade, mas às vezes a pessoa enxerga nela coisas diferentes que eu enxergo, por exemplo, sim, né? Tem bastante alteração, assim, de percepção corporal. É bem complicado. E aí tu precisa mostrar para a pessoa, veja bem, a fotografia nos ajuda bastante, né? Então por isso que a gente fotografa tudo na cirurgia plástica, todos os antes, todos os depois, para mostrar, os pacientes esquecem como eram antes. É bem comum. Então, e até mesmo antes, né? Para tu mostrar algumas imperfeições, algumas coisas, enfim, que a paciente não nota. Sim. Isso é tudo importante, né? Porque vai da consciência também do profissional, né? Com certeza. De se deve se fazer alguma coisa ou não, né? Eu acho que tem que contar com o bom senso, né? Tu tem que... O estudo, a técnica, enfim, e o bom senso do profissional. Agora, por exemplo, seios, mamas, por exemplo, isso aí é uma coisa, hoje em dia, em mulheres, é número 1. Ainda é o número 1. Número 1. Fica alternando entre a lipoaspiração e a mamoplastia, né?
Mas nas últimas pesquisas, a prótese de silicone, então a mamoplastia de aumento, foi a que ganhou. Agora existe também a diminuição do tamanho do seio também, Isso, mamoplastia redutora, a gente chama. Mas a pessoa tem um problema de às vezes até fica... Postural, né? Postural, exato. Sim, mamas muito volumosas, grandes, fazem com que a pessoa fique curvada, nem tanto pelo peso, mas mais para esconder ou pela... Até esteticamente, né? Não fica Exato, bem. não existe, combina. E tem bastante frequência isso hoje em dia? Tem bastante. Eu recebo bastante pacientes que vêm em busca disso também. No Sul é engraçado, não tem tanto. Em São Paulo eu via mais. Aqui o perfil do corpo é um pouquinho diferente. As mulheres são mais esguias, mais magras, com menos mama. Então tem um perfil. Né? Eu tenho muito mais pacientes de aumento do que de redução, por exemplo. Nós conversamos, a sua clínica é a Vivaz, né? Vivaz. A gente conhece o Dr. Paulo Miches, né? Que foi para os Emirados Árabes. Foi virar um shake. Foi virar um shake. Eu tenho que ir lá ver ele vestido Beijo, de Paulinho. Shake. Ele pode assistir pelo YouTube o programa depois, não tem problema. Mais um intervalo, Juliana. Vamos fazer mais um intervalo, que eu vou tomar mais uma aguinha. Vou dar mais uma tossidinha, né, Juliana? Porque tá feia a coisa. Intervalo comercial, não sai daí, a gente volta em seguida. Quer ir para Paris e ainda levar um acompanhante? A Latam Travel quer premiar você. Vá até a nossa loja no Giasse do Santa Bárbara e veja como participar. Não perca esta oportunidade de conhecer a França, um dos países mais visitados da Europa. Compre seus pacotes de viagem conosco e concorra a 5 noites mais aéreo com acompanhante. Paris te espera e nós da Latam Criciúma também. Latam Travel Criciúma, oportunidades imperdíveis para você. A Churrascaria Medieval serve diariamente refeições de qualidade em várias opções de churrasco e mais de 22 tipos de saladas. Churrasco com buffet livre a quilo. Oferece também refeições pelo sistema Prato Feito e Marmitex. Churrascaria Medieval, todos os dias ao meio-dia servindo o melhor para você. Em Criciúma, na rua 7 de setembro, 115, Fundos da Colina Veículos. Fone 48 3433 2811. Curta mais que economia, viva a vida com alegria. Muita oferta no Bistec pra você e pra sua família. Curta um mix especial sempre repleto de qualidade. Uma seleção de importados e de produtos primorosos e variados. Além de carnes nobres com cortes especiais que deixam a vida mais simples para você celebrar bons momentos. Bistec Supermercados, muito mais que economia. Muito bem, voltamos então com o terceiro bloco do nosso programa Sabor e Saúde aqui pela TV Litoral Sul, canal 20 da NET TV por assinatura. E você que não assiste o programa, não tem a oportunidade de assistir o programa ao vivo, né, no momento que ele estiver sendo veiculado na TV Litoral Sul, canal 20 da NET, pode ver pelo YouTube depois, coloca no YouTube lá, Programa Sabor e Saúde 2017, que aparece em todos os programas que foram veiculados a partir de 1917, aliás, 2017, tem os anteriores também, mas os mais recentes aqui são colocados assim, no momento que o programa vai para o ar, ao vivo, em seguida ele é colocado no YouTube também, aí você tem a oportunidade de assistir o programa, e para você que mora em outra localidade, porque o canal 20 da NET é TV a cabo, então ele é só em Criciúma, nos arredores de Criciúma, você pode assistir o programa pela internet, pelo www.tvlitoralsul.net. Vamos a mais um convidado do nosso programa, então. Gustavo, doutor Gustavo, da Clínica Oral Sim. Doutor Gustavo, é com o senhor? Olá, eu sou o Dr. Gustavo, diretor clínico da Oral Sim Implantes aqui de Criciúma. O sorriso é o nosso maior símbolo de felicidade. Ele tem a capacidade de encantar pessoas, de aproximar pessoas, de melhorar nossa autoestima, a nossa autoconfiança. Enfim, o sorriso transforma tudo. Por conta de todos esses motivos, a Oral Sim preparou neste mês de junho um grande mês com grandes oportunidades, com grandes novidades, para que mais pessoas possam voltar a sorrir e realizar o seu tratamento com implantes dentários. Então eu gostaria de colocar a Oral Sim à disposição de todos, porque além de nós sermos a rede número 1 em implantes dentários do Brasil, a Oral Sim conta com a melhor infraestrutura, com tecnologia de ponta para melhor atender você no seu tratamento com implantes dentários. Além do nosso grande diferencial, que é o tratamento com carinho e respeito que todo paciente merece. A Oral Sim fica localizada na rua João Sequinel, 549, o telefone para contato é o 30 45 7777. Ligue e agende a sua avaliação.
Muito bem, então, o doutor Gustavo, obrigado pela presença dele em todos os nossos programas aqui. Doutor Gustavo, da Clínica Oral Sim, a maior clínica de implantes do Brasil, e hoje nós temos a oportunidade de tê-la aqui em Criciúma também. Estou mexendo aqui na nosso frango, olha aqui, ó, dê a textura que ficou esse frango aqui, ó. A senhora está vendo aqui, né, doutora? Tá bonito. Ficou bem douradinho aqui. Sim. E isso aqui não é frango caipira, então é uma forma dele não desmanchar também. Achei bem legal. Ele cria uma película e não desmancha. Agora a gente vai colocar um pouquinho de tomate picado também, poderia ser molho de tomate. Mas, doutora, sei que a senhora não gosta de molhos artificiais, né? Sou um pouco chata. Então vamos botar um pouco de... Sempre natural é melhor, né? Sempre natural. Eu coloquei açúcar, agora eu vou colocar um pouquinho de tempero completo aqui. Esse tempero que é completo, tem tudo que você possa imaginar, que é o tempero fabricado na nossa região aqui, ó. Aí pega esse tempero completo que você compra no supermercado, pode colocar qualquer tempero do seu paladar, né? Depois a gente pode corrigir o sal mais ainda. Vamos deixar ele cozinhar um pouquinho, para desmanchar o tomate. Tá ficando bonito. Vamos lá então, deixa cozinhar mais um pouco, a gente põe o arroz daí. Deixa eu pegar a tampa aqui para dar uma abafadinha. Doutora Fernanda, a gente sempre quando fala no cirurgião plástico, a gente fala que vai colocar silicone no seio, fazer uma correção no abdômen, alguma coisa. Mas o cirurgião plástico tem outras coisas assim, por exemplo, de queimados, né? Acontece muito, tem que fazer uma reparação na cirurgia plástica depois para reparar o que foi, reconstruir, né? Com certeza. Sim. Inclusive, o nome da especialidade é cirurgia plástica estética e reparadora. Muitas vezes as pessoas esquecem dessa parte reparadora. Sim. Né? A queimadura deixa muitas sequelas, né? As pessoas perdem parte da pele, a gente precisa fazer enxertos, desbridamentos, limpezas, às vezes retalhos. Então, queimadura é uma área bem importante de atuação do cirurgião plástico. Sim. Aqui no Sul a gente não tem tantos queimados, em São Paulo via mais, por conta do número também de pessoas, enfim. E é importante lembrar agora no inverno, para as mães cuidarem o fogão, as crianças por perto, enfim. É um segundo, né, que tu viras e a criança vai ali e mexe. Essas minhas panelas aqui não tem aquele cabo, nunca se deixa o cabo aqui para fora. Sempre pro lado. Sempre pro lado, né? O ideal é até tu ter uma proteção na cozinha para a criança não entrar, exato, cuidar com fogo de lareira, acender, né, o fogo. As pessoas põe um álcool, por exemplo. Isso, as pessoas jogam e o fogo volta, então isso é bem comum. Até tô com um paciente que assim foi pintar a casa do lado de um aquecedor com aquelas tintas de... Não sei explicar, assim, de jato, enfim, com pressão de aerosol, mas do lado do aquecedor, explodiu. Claro. Então, assim, precisa ter cuidado, né? Acidentes acontecem, mas a gente pode evitar. Mas você pode evitar, né? Evita. Exatamente. Daí. Exatamente. Então, essa é outra função do cirurgião plástico também. Agora, se faz uma cirurgia plástica, por exemplo, a cirurgia, por exemplo, de colocar um silicone no seio, não importa qual é o período do ano. Isso aí não importa se é inverno ou verão. Não tem problema, tá? A gente aconselha, às vezes, fazer mais no inverno por conta da recuperação. Como eu te falei, as pessoas ficam mais tampadas, é mais confortável de usar a malha cirúrgica, tu usa mais roupa, mas ao mesmo tempo também é mais chato de tomar banho, é mais frio, é mais, né? Mas não difere a cicatrização. A cicatrização é a mesma, né? A recuperação é a mesma, o paciente vai ter o mesmo resultado, independente do período do ano. A gente está falando em seios, por exemplo, colocar silicone, aqueles seios turbinados, como a gente costuma dizer, saiu de moda, né, doutora? Engraçado, né? Não se vê mais, sabe, que era uma coisa que a gente via que era uma coisa exagerada. Aquilo. Hoje tem uma nova tendência, como tudo a gente segue um pouco dos Estados Unidos, né, a parte americana, lá começou... As pacientes começaram a trocar aquelas próteses enormes que antes eram colocadas por próteses menores. E agora aqui no Brasil, de uns 5 anos para cá, a gente já nota que o paciente já não... Pelo contrário, pede, eu quero o mais natural possível, não quero aquela coisa exagerada. Eu particularmente prefiro, acho mais bonito, acho mais agradável. Mas a gente sempre procura agradar o paciente também. Sim, porque se a pessoa tem um seio pequeno, esteticamente até não fica legal, né? A pessoa até pode sofrer bullying, principalmente uma pessoa jovem no colégio, adolescente, né? Sempre dá para resolver, mas tudo que é exagerado é ruim, né? Então... Se fala em ml hoje em dia, 200 ml, 300, 400, 500. É engraçado que assim, popularmente sim, mas no que a gente trata ali nos termos cirúrgicos são em gramas, né?
350 gramas, não em ml, mas é basicamente Mas a mesma coisa. 350 gramas, hoje em dia já é uma coisa, já é um excesso também. Depende, né? Depende do corpo tamanho da pelo pessoa. tamanho. Depende da altura, depende da largura do tórax. Sim. Por isso que muitas vezes, é tão simples uma cirurgia de prótese. Realmente a técnica em si, né? O que não é simples é fazer essa avaliação das medidas, da indicação, por cima do músculo, por baixo do músculo, tipo de prótese. A gente tem muita variedade hoje. Então, por isso que é legal consultar com o cirurgião plástico. Pode ser feito por cima e por baixo do músculo. Sim, com mas certeza. o paciente que vai escolher ou não? Não, em geral o médico, né? O paciente ele pode ajudar nessa escolha, mas eu acho que quem tem que realmente definir a conduta é o cirurgião, porque a gente que tem a formação, tem o estudo, tem a habilidade, tem o conhecimento de como vai ficar. Vai saber o tecido que a pessoa Exatamente. tem. Se ela é mais... Se mais fininho ou mais espesso. Pouco ou menos resistência ou mais Exato. resistência. Em geral, a gente coloca embaixo do músculo quando a pessoa tem muito pouquinha mama e muito pouquinho gordura, é uma paciente magrinha, né? Enfim, é isso. É lógico, isso aí tudo tem que ter a sensibilidade do profissional, que às vezes o paciente quer de um jeito, mas do jeito que ele quer... E a gente também tem que ter a sensibilidade de entender a forma que o paciente quer, chegar na melhor forma para ambos e conversar e convencer o paciente da melhor maneira que é. Sim. Né? Muitas vezes os pacientes insistem, querem daquele jeito. Ou tu opta por não fazer, aí tu encaminha para outro colega, enfim. Né? Eu sou um pouco rígida assim nas minhas condutas, eu acho que a pessoa precisa me ouvir. Afinal de contas, tá ali para ouvir minha opinião, né? Exatamente, eles vão por aí, vão lá para ouvir uma opinião e mudar seja seio, seja face, seja o que for, bumbum, né? face, barriga. Agora, falando do primeiro bloco, a gente falou desse tipo de cirurgia, que não é cirurgia, é um procedimento estético no rosto. Isso aí é uma tendência que caiu na moda, como se diz? Eu acho que além de cair na moda, veio para ficar. Cada vez mais os laboratórios investem bilhões em tecnologias, em produtos, né? Então, como tu disse, não só mulheres, homens também procuram muito, né? E eu acho que hoje as pessoas querem envelhecer da melhor maneira possível, né? Não só envelhecer no sentido da palavra mesmo, mas ficar mais jovens, mais bonitos, com a pele mais viçosa, com uma aparência mais jovial, né? Então, além do corpo estar bem, o rosto também. E eu até acho, doutora, que é uma situação bem diferente até, que veio para ficar, porque o Botox, por exemplo, o Botox ele durava de 6 a 8 meses, né? É isso? Assim, 8 meses é bastante já. Hoje a gente diz que dura 4 a 6 meses, tá? Porque, o Botox, isso? Botox. Porque toxina botulínica, né? O Botox é o nome é o nome comercial. Como é comercial, né? Exato. Mas é o que mais todo mundo conhece mesmo. Sim. A doutora ficou quente aqui, esse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para não me queimar. Pois é, cuidado. Ó, o pessoal nunca coloca água fria na comida, tá? Sempre água quente, porque se tu vai colocar água fria, você vai retardar o cozimento, né? É sempre bom ter uma aguinha quente, né? Agora eu vou dar uma mexidinha mais aqui, vou colocar o arroz, né? Porque sem arroz não dá, né? Não dá. Poderíamos fazer com polenta esse aqui, né? Pois é. Mandioca também. Meu Deus. Mandiocado, delícia. Ó, aqui, ó, a minha mãe fazia comida antigamente, ela media punhadinho, né? Ó. Isso aqui era uma xícara, né? Ó. Um punhado assim? Uma xícara. Antigamente não tinha aquela xícara grande, né? Ó, olha aqui, ó. Então eu coloquei 3 xícaras aqui, ó. Isso antigamente era assim, ó. Essa era a medida da minha mãe. A minha mãe é uma cozinheira de mão cheia. Come lança sempre. Vou colocar um pouquinho mais. O Juliano come bem, né, Juliano? Com esse frio aí. Eu não tenho, para quem sabe cozinhar, né, doutora, a gente não tem assim, tem que ser a medida certa, a gente já vai pelo olho. Pelo olho, né? Tá certo. Eu sou super exagerada. Não sei nada dessas medidas. Eu vou agora experimentar como é que tá isso aqui. Só pra gente ver se tem que colocar mais sal ou não. Vamos ver se tá bom. Tem um pouquinho mais de tempero aqui. Tempero, como diz o Jacan. O Jacan diz o tempero? Tempero. E tu sabe que o arroz com galinha é bom dar aquela queimadinha embaixo, né? Pra ficar raspinha. Aquela raspinha é coisa boa.
Sei de alguém que gosta bastante dessa ração. Ah, é? Tá pertinho da gente aqui? Tá pertinho. E agora? Acho que tá bom. Depois a gente coloca uma salsinha por cima, né, doutora? Adoro. Vai ficar interessante, né? Vamos cozinhar em fogo alto. Deixa eu ver se não chega de água ainda, não. Eu ia te dizer pra botar mais água. Me intrometendo aqui, Ana. Não, mas tá certo. Pra quem é inexperiente na cozinha, doutora, se colocar 2 xícaras de arroz, coloca 4 de água. Aí não tem como errar. Exato. Mas Minha aqui mãe me ensinou isso. nesse caso aqui a gente pode até corrigindo de água depois, não tem problema nenhum. Conforme vai secando, né? É. Que vai ficar bom, vai. Olha aqui, Juliana, mostra essa corzinha aqui que ficou, ó. Olha aqui, ó, vem com a tua câmera aqui, ó. Olha o molho, a cor do molho aqui, não precisa nem colocar coloral que se coloca na comida, né, doutora? Molho de tomate. Todas essas coisas artificiais aí. A senhora sabe que esses temperos que os japoneses inventaram aí, eles inventaram esses temperos para confundir o nosso paladar. Tem certas coisas que a gente não sabe se é doce ou salgado. Eles criaram, além dos paladares todos que nós temos, criaram mais um. É mesmo? E aí a gente, por exemplo, pega um molho shoyu, por exemplo. O molho shoyu, a gente não sabe se é um pouco doce e um pouco salgado, A gente não sabe se é doce ou salgado, então confunde o paladar da gente. A gente vai comendo e a quantidade de sódio que tem nesses tabletinhos, por exemplo, de caldo de galinha, de carne, de legumes. É grande, né? A gente não sente, mas depois vai comendo com frequência para ver o que acontece. Intervalo comercial, o último intervalo do programa, Juliana. Vamos lá então, que a voz já está quase acabando, mas dá para terminar o último bloco ainda. Interessante, no último bloco a gente não precisa conversar muito, mais é comer, né, doutora? Acho bom, né? Intervalo comercial, não saia daí, a gente volta em seguida. A Churrascaria Medieval serve diariamente refeições de qualidade em várias opções de churrasco e mais de 22 tipos de saladas. Churrasco com buffet livre a quilo. Oferece também refeições pelo sistema Prato Feito e Marmitex. Churrascaria Medieval, todos os dias ao meio-dia servindo o melhor para você. Em Criciúma, na rua 7 de setembro, 115, Fundos da Colina Veículos. Fone 48 3433 2811. Quer ir para Paris e ainda levar um acompanhante? A Latam Travel quer premiar você. Vá até a nossa loja no Giasse do Santa Bárbara e veja como participar. Não perca esta oportunidade de conhecer a França, um dos países mais visitados da Europa. Compre seus pacotes de viagem conosco e concorra a 5 noites mais aéreo com acompanhante. Paris te espera e nós da Latam Criciúma também. Latam Travel Criciúma, oportunidades imperdíveis para você. Curta mais que economia, viva a vida com alegria. Muita oferta no Bistec pra você e pra sua família. Curta um mix especial sempre repleto de qualidade. Uma seleção de importados e de produtos primorosos e variados. Além de carnes nobres com cortes especiais que deixam a vida mais simples para você celebrar bons momentos. Bistec Supermercados, muito mais que economia. Muito bem, voltamos então com o último bloco do nosso programa Sabor e Saúde, aqui pela TV Litoral Sul, canal 20 da NET, TV por assinatura. A gente vai agora a mais uma atração do nosso programa, mais um quadro do programa Sabor e Saúde, que é a Lisandra Klaus, da Ademilar Consórcio e administradora de imóveis. Olá, eu sou Lisandra Klaus, consultora especializada em consórcio imobiliário, e venho falar da Ademilar e suas vantagens. Trago 3 dicas de consórcio imobiliário. Primeira dica, é um crédito sem juros, ponto muito importante, pois o consórcio trabalhamos somente com taxa de administração, o que resulta num custo financeiro menor. Segunda dica, oportunidade de escolha. Após a contemplação, você tem a liberdade de escolher e procurar o imóvel ideal, e ainda realizar esta compra, esta negociação à vista e com desconto. Terceira dica, o crédito de consórcio ele corrige anualmente pelo INCC, Índice Nacional da Construção Civil. Isso significa que o seu crédito está crescendo e valorizando
conforme o imóvel da sua escolha. Para mais informações, solicite uma visita ou acesse o site ademilar.com.br. Obrigado, Lisandra Klaus, sempre com informações importantes na área de administração, na área de consórcios, e a Ademilar é uma empresa séria, uma empresa da nossa região aqui, é do Paraná, então tem toda a credibilidade e são produtos que, né, na realidade, um consórcio de imóveis é uma poupança hoje em dia, né, doutora? Um investimento interessante, né? Investimento interessante, né? Tem Se é do Paraná, eu aprovo. É a prova, né? A senhora do Paraná. E hoje em dia, por exemplo, tem gente que compra um consórcio para um filho adolescente. Sim. 15 anos, fica pagando 3, 4 anos, quando a pessoa for... Contemplada. Já tem o seu apartamento, tem sua casa. É muito importante. Doutora Fernanda, a gente falou no primeiro bloco sobre esses procedimentos, né, como é que chama aquele procedimento que a gente falou? MD Codes. Codes, exatamente. Ele pode ser aplicado, vamos repetir, onde é que ele pode ser aplicado? Basicamente, então, é na face, né, no rosto. Todas as áreas da face, elas podem ser preenchidas ou hidratadas com ácido hialurônico, tá? Em geral, os pacientes procuram por queixas ou de olheiras, né, sulcos nasogenianos, que é esse do bigode chinês. Esse aqui que eu tenho Esse aqui, Afinar os lábios finos e querem preencher. Mas aí, com o olho clínico, a gente vai identificando algumas outras áreas. Por exemplo, aqui a área temporal. Muitas vezes as pessoas não se queixam, mas com o passar dos anos, a gente vai tendo afundamento, vai tendo uma atrofia muscular, uma atrofia da gordura, vai ficando com uma voltinha para dentro, digamos assim, vai ficando sem preenchimento. Isso dá um aspecto envelhecido do rosto, né? O próprio supercílios, a sobrancelha vai ficando caída, a gente pode suspender ela com a aplicação do ácido, né? Na região malar ou na região aqui da mandíbula, no mento. Própria região nasal, hoje em dia está bastante em moda essa tal de rinomodelação. O nariz empinadinho, esse? Nariz empinadinho, que a gente consegue fazer algumas pequenas correções sem cirurgia. Consegue fazer com o preenchedor, fazer esse preenchimento e essa harmonização da face. Doutora, quem são os profissionais indicados para fazer esse tipo de procedimentos? Idealmente médicos, né? Cirurgiões plásticos ou dermatologistas. Hoje a gente enfrenta uma briga, inclusive grande, né, com os outros profissionais de outras áreas, que é um assunto bastante delicado, né, Sadi? Hoje a gente precisa buscar um profissional realmente capacitado. Para tu teres uma ideia, para eu me formar em cirurgia plástica, foram 6 anos de faculdade de medicina, 2 anos de residência de cirurgia geral, mais 3 anos de residência de cirurgia plástica. Então são 11 anos de formação. É muito tempo, né? É muito estudo. Além de tudo que a gente faz na residência médica e aprende, a gente faz muitos cursos, muitos workshops, que a gente chama, estuda muito, aprende com muitos outros profissionais experientes. Então, realmente isso, você que nos assiste, pense bem em quem tu vai entregar a tua face, para quem tu vai confiar isso. São coisas que realmente podem ter complicações sérias. Isso é um procedimento ambulatorial, que a gente chama, por não ser hospitalar. Nem por isso ele deve ser banalizado. Ele é um procedimento realmente muito sério. O rosto ele tem uma rede de vascularização, artérias, veias, enfim, muito grandes. Então a chance de ter uma injeção dentro de um vaso, a chance de ter uma necrose, de causar cegueira, de causar muitas complicações é bem importante. Então precisa mesmo procurar um profissional capacitado. E hoje em dia, se a pessoa quiser ver se o cirurgião plástico realmente é de renome, ele vai no site do Conselho Federal, Conselho Regional de Cirurgia Plástica, que no caso aqui, não é nem Santa conselho, Catarina. É a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Exato. Exatamente. Isso facilita bastante. Sim. Né? A pessoa entra lá no site da Sociedade Brasileira, tem uma área que diz encontre seu cirurgião ou procure seu cirurgião. Digita o nome do cirurgião e lá aparece se ele é membro ou não. Isso é uma certificação bem importante. E outra coisa, vai se informar com as pessoas conhecidas. Olha, com quem tu fez a cirurgia tal. Claro. Né? Se informa. Sempre bom. Sempre é bom, né? Com certeza. Mas eu acho que além disso é também conversar com o profissional, pesquisar a formação, né? Pesquisar de onde vem, pesquisar com quem aprendeu, como fez. Acho que é bem interessante. É verdade. É para ter de repente a pessoa vai procurar uma coisa para melhorar o aspecto, o visual, como a gente diz, na estética, e acaba fazendo um procedimento mal. E aí vai ficar com deformação pro resto da vida. E o que é mais interessante é que, assim, complicações elas podem acontecer, independente de quem faça o procedimento, sendo médico, sendo não médico, enfim. O que é mais importante é tu saber tratar a complicação, como conduzir aquilo depois.
né? Que muitas vezes o não médico não sabe e acaba encaminhando para o médico, mas daí é muito fácil, né? Só fica com a parte boa. A parte boa. E aí a complicação... Isso a pessoa tem que ter essa consciência, então, de procurar o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e ver os profissionais que são realmente formados, capacitados. Eu acho que hoje em dia não existe mais nenhum picareta ali fazendo cirurgia plástica, antigamente tinha. Existe. Existe ainda? E como existe? É só a gente procurar aqui pela região, tem bastante. Na região. Os caras são corajosos, hein? São bem corajosos. Mais do que eles, eu acho os pacientes, né? Que vão entregar a sua vida, o seu corpo, sem nem saber quem são. Pois é. E às vezes para economizar uma merreguinha, como se diz, né? É que às vezes é aquele ditado que o barato sai caro, né? Pois é, exato. Tem que ter esse cuidado, então. Doutora, vamos dar uma olhadinha aqui, uma espiadinha de vez em quando aqui, ó. Pra ver se tá bom isso aqui. Tá bonito. Deixa eu experimentar aqui. Mais um pouquinho? Deixa eu dar mais uma... Até vou desligar o fogo, doutor. Eu gosto da comida um pouquinho al dente. Não sei se é o seu caso também. Também, prefiro. Eu prefiro mais al dente. Agora eu vou colocar uma salsinha em cima aqui, ó. Vai dar um perfume no nosso frango, né? Dá um toque de beleza. Dá um perfuminho aqui. Porque tem muita gente, doutora, que vai colocar... Vai fritar um frango, por exemplo, no caso aqui. Ela frita a salsinha junto na primeira hora. Não se faz isso aí. Que vai queimar a salsinha e pode dar o gosto do amargo na comida. Ops. Não, porque a salsinha, no momento que tu fritar ela vai queimar. Sim. Se descuidar. Claro. E a cebolinha não, porque a cebolinha tem o óleo e tem água dentro, aí não tem problema. Então eu sempre aconselho, deixa a salsinha para colocar por último. Pode misturar ali na hora de refogar. Ou você não coloca por cima, vai dar um cheirinho, dar um perfume, né? Vai ficar muito bom. Aprendi 2 coisas hoje, ó. Vai aprendendo. Doutora, a senhora veio aqui para comer também, né? Não só para conversar, né? Acho bom, tô esperando. Agora vamos testar a nossa comida aqui, ó. Vamos ver. A senhora viu que não tem comida pronta aqui, né? Não sei não, hein, gente. Não tem comida pronta aqui, a gente fez tudo na hora aqui. Tá bem bonito. Tá bem bonito, né? Olha aqui. E olha que eu sou boa de garfo, hein? Seu sobrenome de que nacionalidade é? Bus é russo. Russo e... Mas o meu sobrenome é gigante, né? Eu só te dei um pedacinho dele. Ah, é? É Fernanda Carbone Bus Porto Leite. Por conta do meu marido agora. Por conta do seu marido, né? Resolvi colocar todos. Doutora, a senhora gosta do arroz al dente? Gosto mais al dente. Então eu coloquei mais al dente, tá? Tá ótimo. Olha a corzinha aqui, Juliano tá mostrando aí, né, Juliano? Delícia. Posso comer? Pode ficar à vontade, doutora. Então tá bom. Vamos ver. Vamos ver. Se eu aprovo. Você aprova. Delícia, hein? Gostoso, né? Uma delícia. Dá pra sentir aquele docinho do açúcar, né? Dá sim. Mas não fica bem proeminente. Eu achei que ficou um gosto bem interessante. Bem interessante, é. Doutora, quando a gente fala coisa tá russa, né? A coisa tá ruim, a gente fala coisa tá russa. Mas o russo é com 2 S. Agora, russa é com C cedilha, né? Exatamente. As pessoas confundem muitas vezes, né? Vamos escrever direito, Vamos escrever direito, Não é como a gente não escreve como se pronuncia, né? É o contrário, né? E hoje em dia, tudo no WhatsApp, nas coisas, a gente pula as palavras. Isso. Doutora Fernanda, obrigado pela presença no programa Sabor e Saúde e também muito obrigado pelas suas informações e explicações. Eu sei que os nossos telespectadores devem ter ficado satisfeitos. Que bom, eu que agradeço pela oportunidade, né? Sempre é bom difundir o conhecimento e explicar essas técnicas. Estou à disposição para quem quiser na Clínica Vivaz. Muito obrigado. Então, a Clínica Vivaz, tem vários canais hoje em dia que você pode ver a Clínica Vivaz, saber alguma informação, procedimentos que são feitos. Tem Instagram, tem o Facebook e tem o que mais, doutora? Site está em desenvolvimento ainda, mas em breve... Tem o Face e tem o Instagram, então vocês podem ir lá tomar algumas informações. Sempre digo, procurem uma clínica credenciada, com profissionais credenciados para não ter problema depois. Pagar um pouquinho menos, porque de repente pega um picareta aí, não é nada bom. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. A gente volta no próximo programa. Até lá, muita paz e principalmente muita saúde.
Programa Sabor e Saúde. Oferecimento Bistec Supermercados. Oral Sim Implantes Dentários e Ademilar Consórcios de Investimento Imobiliário. O investimento da sua vida.